Por que os homens são tão resistentes em cuidar da própria saúde e deixam de fazer exames rotineiros? Para responder a essa e outras questões, eu vou conversar com a médica Mitra Kessi. Ela é pós-graduada em Nutrologia e Medicina do Exercício e do Esporte. Mitra, obrigado por aceitar o meu convite e seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Muito obrigada pelo convite. Eu aqui me sinto muito honrada de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com algumas informações. Mitra, para iniciar a sua conversa, eu gostaria que você contasse para a gente quais são as doenças que mais acometem os homens e por que isso acontece? As que realmente são mais frequentes, né, assim como também na saúde da mulher, são as doenças cardiovasculares, né, que também tem muito a ver com uma perda de qualidade de vida, aumento de riscos, inclusive para aumento de mortalidade, né, a partir dos 40, 50 anos. Mas a gente tem algumas doenças que são inerentes do homem, né? O câncer de próstata, por exemplo, está entre os cânceres mais frequentes nos homens, depois de câncer de pulmão, né, excluindo o câncer de pele, que é o mais frequente na população. E basicamente, acho que essas são as doenças principais, né? Alterações de colesterol, hipertensão, diabetes. Por que os homens resistem tanto em cuidar da própria saúde e deixam de fazer exames rotineiros? A gente sabe que para prevenir tanto as doenças cardiovasculares quanto os tipos de câncer que tem, o principal fator de risco são nossos hábitos de vida, né? Então, desde lá a gente vem discutindo muito essa questão da frequência do homem, da procura do homem ao atendimento médico especializado. E o que a gente conclui é que, culturalmente, a mulher tem muito mais pontos de contato ao longo da vida, porque desde o início da adolescência, por conta de ciclo menstrual e etc., a questão de cuidados com contracepção e a saúde ginecológica ser algo muito mais em evidência, até na própria mídia, a gente vê que a mulher tem mais ponto de contato com cuidados com a saúde. Né? Porque por mais que ela não faça tanto cuidado no dia a dia com a alimentação e etc., pelo menos uma vez ou outra, mesmo que não seja no anual, que seria o ideal, ela está na ginecologista para fazer o preventivo, né, para ter orientações relacionadas à questão de ciclo menstrual. Então, a mulher tem mais frequência, porque isso é cultural nosso, né? E tem mais campanhas também voltadas para a conscientização da saúde da mulher, pelas particularidades da saúde da mulher. Então, acho que esse é um dos motivos. Mas que a gente tem visto também uma procura cada vez maior, principalmente do homem da meia-idade, quando ele começa a perceber uma redução na produtividade dele, ou no trabalho, ou para quem pratica esporte, atividade física e vê que não está mais tendo aquele mesmo rendimento, composição corporal começa a mudar, porque o homem precisa estar sempre se sentindo muito mais produtivo, né? Então, a gente tem visto uma pequena mudança e, em geral, a mulher também acaba trazendo os maridos, os pais e os familiares para cuidar da saúde quando elas começam a entrar nesse caminho de melhoras também. Você acha que essa demora, né, você está falando de um processo, aí os homens estão procurando mais o atendimento de saúde, fazer os exames preventivos, mas você acha que ainda prevalece, infelizmente, essa mentalidade machista de eu não preciso de cuidados, ou também aquela mentalidade de que quem procura acha, né? Se eu for fazer o exame, se eu fizer o exame, vou acabar achando uma doença. O homem, ele é muito prático, né? Eu conversei hoje com uma paciente a respeito disso. Então, como o homem também tem um metabolismo que também é mais simples, especialmente quando a gente olha do ponto de vista hormonal, o homem demora mais para ter sintomas, para perceber sintomas, né? Para perceber que as coisas não estão andando bem. Então, eu acho que sim, de fato, tem um pouco desse pensamento. O homem costuma ser mais durão, né? Então, até que ele dê o braço a torcer de que ele precisa de ajuda, né? Para avaliar, para ver o que está acontecendo. Eu acho sim que essa mentalidade interfere no tempo de procura, com certeza. O que é exatamente o ciclo circadiano e como ele interfere na qualidade de vida de uma pessoa? Tá. O ciclo circadiano é o nosso reloginho biológico, é o nosso relógio natural.
que é ativado, né? Ele vai mudando sua forma de trabalhar de acordo com a presença e a ausência de luz. Então, a gente tem um metabolismo e um ciclo hormonal que funciona de uma forma ao longo do dia, desde os nossos hormônios, nossos processos bioquímicos, metabólicos, produções de enzimas, ativação do sistema nervoso central. Durante o dia funciona de um jeito e à noite funciona de outra maneira, tá? Então, é o nosso ciclo de sono e vigília. Durante o dia a gente está em vigília, acordado, tendo as nossas funções do dia a dia, gastando energia, produzindo, trabalhando, praticando atividade física que é do dia a dia ou até mesmo exercício físico, enquanto que à noite esse metabolismo passa por um processo de mudança para preparar e entrar no estado de sono. É durante o sono que a gente restabelece a nossa homeostase do organismo, o equilíbrio do nosso organismo e metabolismo. Então, para que o corpo esteja trabalhando em funções com eficiência e mantenha um metabolismo adequado, a gente precisa que esse estado de sono e vigília esteja em equilíbrio em todos os sentidos, em todos os mecanismos. E com o estilo de vida que vivemos hoje, né, nas últimas gerações, cada vez mais a gente interfere nesse metabolismo natural, porque ele é regulado principalmente pela presença e ausência de luz. E antigamente, o sol baixava, a gente no máximo ficava mais um pouco com um lampião ali, mas ia se dormir cedo, porque eu não tinha luz o tempo todo, eu não tinha energia elétrica, geladeira o tempo todo, então a gente também comia mais cedo, né? Hoje em dia a gente tem a atividade do dia na presença de luz até a hora que a gente quer, né? E isso retarda a produção de hormônios como, por exemplo, a melatonina. Não é à toa que queixas relacionadas ao sono é muito frequente, é muito comum no consultório. E isso vai trazendo uma perda de qualidade de sono, né? Mesmo para a pessoa que, por exemplo, não tem dificuldade de pegar no sono, não tem uma queixa pontual durante o sono. Quem não acorda com uma sensação de que dormiu o suficiente já é sinal de que esse sono não está sendo reparador. E o grande problema relacionado a isso, e quando a gente vai pensar na saúde do homem especificadamente, é que, por exemplo, a testosterona, que é o principal hormônio masculino, ele é produzido principalmente em maior pico no período da noite, da madrugada e durante o sono. Então, quando eu causo alteração nesse metabolismo todo, eu vou reduzir a produção de testosterona. Então, essa é uma das causas de redução dos níveis de testosterona e que traz cansaço, fadiga, indisposição, perda de produtividade, perda de libido, perca de memória e concentração, porque é também durante o sono que a gente faz fixação de memória, por exemplo. Então, esse ciclo que faz com que o nosso organismo se mantenha em equilíbrio, desde o ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista metabólico, né, e do ponto de vista hormonal. Muitas doenças estão associadas ao estilo de vida da pessoa, tanto homem quanto mulher. Queria que você contasse para a gente quais são os hábitos que eles potencializam o risco de desenvolver doenças e quais os hábitos, as rotinas que devem ser incentivados e contribuem para melhorar a qualidade de vida. Bom, o primeiro deles que a gente começou a falar sobre ciclo circadiano é sono, né? Então, o dormir muito tarde, comer muito tarde, que vai fazer uma ativação no nosso sistema nervoso central e no nosso metabolismo, que não é legal ativar antes de dormir, porque tem que estar tudo com um sistema mais funcionando em baixa frequência. Então, tudo que a gente faça no nosso dia e antes de dormir e como estratégia para melhorar a qualidade de sono, assim como tudo que eu faço e piora a qualidade de sono interfere, né, como um importante fator de risco para ganho de peso, para desenvolvimento de doenças, inclusive cardiometabólicas, porque uma das alterações é mudanças no perfil de cortisol, que é nosso hormônio de estresse e ansiedade, e que pode trazer pressão alta, por exemplo, e inflamação como consequência, né? Então, esse é um dos pilares, inclusive, que fazem parte da medicina funcional integrativa. Então, ele é um dos primordiais. Além disso, a nossa alimentação é uma base muito importante. Então, tanto uma alimentação inflamatória, que é rica em industrializados, com a presença muito frequente em grande quantidade de ingestão de álcool, por exemplo, com excessiva ingestão de açúcar e farinha,
né? Muito se fala do, o glúten faz bem ou mal, e etc. Mas a questão é o quanto eu me exponho, né? Então é o excesso, não é ter o glúten ou não ter, né? Ter o leite ou não ter. É o excesso desses alimentos que geralmente causam também um processo inflamatório. E principalmente é uma alimentação mais industrializada, mais fast food. Enquanto que uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade, legumes, vegetais, carnes e ovos, frutas, castanhas, os lácteos, sem ser exagero, tudo isso promove uma melhora na qualidade de saúde, como um fator de risco que é protetor, né? Além disso, evitar cigarro, né? O fumo também é um dos fatores de risco, principalmente para desenvolvimento de câncer, tá? O que mais? Exercício físico, né? São os 3 pilares aí, alimentação, sono e exercício físico são os principais, porque também a ausência de exercício, principalmente com o passar da idade, com redução das nossas produções hormonais, tanto para homem quanto para mulheres, a gente começa a perder massa óssea, perde mobilidade, aumenta o risco de várias doenças também, né? Então, manter massa muscular é muito importante. Hoje a gente olha músculo como um órgão endócrino também, né? Porque ele ajuda no controle glicêmico, por exemplo. Então, é muito importante não só pela saúde cardiovascular, né, para eu manter uma qualidade de saúde cardiovascular funcionando adequadamente, mas para uma saúde metabólica por mais tempo. Manter massa muscular e massa óssea também faz parte assim como se fala muito na estética de fazer banco de colágeno hoje em dia para manter qualidade de pele, a gente também tem que fazer banco de massa muscular e óssea, porque isso tende a cair com a idade, e é importante cuidar. Nesse contexto, a musculação me parece um aliado muito importante, independentemente da idade da pessoa, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre um pouquinho sobre isso, sobre a importância da atividade física, de modo geral, mas a musculação de um modo particular. Justamente por essa questão do estímulo para manutenção ou ganho de massa muscular. O que eu vejo hoje no consultório é principalmente mulheres com muito baixa massa muscular, porque não tem estímulo. O que faz com que o músculo seja construído e mantido é, primeiro, o estímulo mecânico do treino. E quando eu falo em estímulo mecânico, eu preciso de um estímulo que tenha alguma sobrecarga de peso. Por isso, a musculação, neste sentido, nesse cenário, ela se faz primordial. É importante também, e a gente pode fazer exercícios para a saúde cardiovascular, como os aeróbios, né? Correr, uma esteira, uma bike, etc. É ótimo. Mas esse tipo de exercício não promove estímulo para síntese muscular. Pelo contrário, às vezes até estimula a perda. E se a gente associa esse aumento de gasto energético com estresse e ansiedade e baixa ingestão de proteínas na alimentação, que também é muito comum tanto para homens quanto em mulheres, a gente acelera esse processo de perda de massa óssea e muscular ao longo da vida. E, de fato, músculo e osso hoje é mandatório para se ter uma longevidade saudável. Desde eu não depender de alguém lá na frente para carregar uma sacola, para eu sentar e levantar da cadeira sem dificuldade, para eu diminuir risco de queda, que hoje é algo muito importante quando a gente fala de saúde do idoso, por exemplo, porque aumenta o risco de morte, né? A estatística de morte por queda é altíssima em idoso, e essas quedas causam fraturas patológicas, porque o osso já está mais fraco, né? Enquanto que se eu cuidei desse banco de massa óssea e músculo ao longo da vida, através do exercício físico e uma boa alimentação, eu tenho uma longevidade lá na frente, sem dúvida nenhuma. Nunca é tarde para começar, tá? Tem pacientes que começam aí depois dos 50, depois dos 60 anos, e é possível, sim, construir tecido mesmo na cidade, mas quanto antes, melhor. Mitra, a ciência é uma grande aliada para melhorar a qualidade de vida do ser humano. E na medicina a gente tem testemunhado grandes avanços. E um deles é a terapia hormonal. Eu queria que você contasse para a gente o que é exatamente a terapia hormonal, quais são as potencialidades dela, onde ela pode ajudar. Bom, terapia hormonal é muito abrangente, né? Porque nós temos vários sistemas endócrinos e cada um tem lá os seus hormônios com suas funções. O que a gente tem visto muito hoje na mídia, vem sendo cada vez mais estudado,
e divulgado o assunto são a questão dos hormônios sexuais, né? Na verdade, é importante que exista um equilíbrio entre eles, onde nem excesso e nem a falta é interessante. Se existe um preconceito muito grande quando a gente fala, por exemplo, de testosterona para mulheres ou suplementação, mesmo que não haja uma enorme deficiência para os homens, mas que a gente vê uma procura grande também para melhorar disposição, qualidade de vida, libido, ganho de massa muscular, e que acho que não tem certo e errado, não sou nem contra nem a favor, mas que é importante a gente avaliar e procurar manter equilíbrio hormonal na nossa vida, especialmente após os 40, 50 anos, quando ocorre de fato uma queda fisiológica, né? E hoje, como a gente vive um estado cada vez mais inflamatório de hábitos, pela exposição de alimentação inflamatória, pela redução da exposição de atividade e exercício físico, estresse, ansiedade, aumento de estresse oxidativo, tudo isso acelera o processo de envelhecimento e acelera a queda também dos hormônios. A gente tem feito o diagnóstico de falências ovarianas, de uma menopausa precoce em mulheres cada vez mais frequente, e também cada vez mais frequente queda hormonal nos homens, uma idade cada vez mais cedo, né? Então, é importante a avaliação médica, porque, por outro lado, também existe, né, o uso de hormônios na academia, por profissionais que não são capacitados nem para avaliar e nem para orientar o uso, e existe a possibilidade de ser feito, sim, uma avaliação pensando em qualidade de vida, pensar em manter aquela função que a gente tem quando é mais novo, aquela disposição, tudo aquilo que a capacidade hormonal melhor nos traz, tá? Por mais tempo. Então, hoje a gente tem várias formas de fazer realmente tratamentos hormonais. É importante lembrar que para as mulheres não é só testosterona, né? É importante estradiol, é importante progesterona. Cada hormônio tem sua função, cada um tem sua importância. E o ideal é que eles estejam dentro de níveis bons. Não o excesso, porque tanto o excesso quanto falta aumenta risco cardiovascular, principalmente, né? E aumenta a chance de colaterais, mas que quando bem avaliado, bem indicado e feito sob supervisão e acompanhamento médico, a gente consegue resultados muito bons pensando em qualidade de vida. Conversei com a doutora Mitra Kersi, ele é especialista em nutrologia e medicina do exercício e do esporte. Mitra, obrigado por aceitar o meu convite. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito contente por estar aqui. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa conversa. Os contatos da doutora Mitra vão ficar aqui embaixo na descrição. Eu sugiro a você a compartilhar desde já essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.